Mais uma vez nós estamos juntinhos aqui com a tecnologia para aprendermos mais a palavra de Deus, mais sobre oração. A Bíblia nos incentiva a orarmos, a falarmos com Deus. E a gente sabe que Deus vai cuidar de todas as coisas. Não adianta a gente ficar nervoso, preocupado e nem ansioso. Com isso, nós vamos lembrar o versículo que nós aprendemos na aula passada, que está em Filipenses 4, versículo 6, que é: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Deus responde às nossas orações de 3 formas. Vocês lembram do semáforo da aula passada? Vamos ver quais são as 3 respostas? Vamos ver se você lembra? No vermelho, qual era a resposta? E no amarelo? Você lembra? E a resposta no verde? Vamos lembrar mais uma coisa. Deus nos conhece e Ele sabe de todas as coisas, do que é bom e do que não é bom pra gente. Então, muitas vezes Ele nos diz não, porque vai nos dar uma coisa muito melhor. Não é isso? E isso aconteceu com o apóstolo de Jesus, que foi quem? Tiago. Ele foi preso simplesmente porque ele era um seguidor de Jesus. A igreja orou para que ele fosse libertado. Mas a resposta foi não. Lembra disso? Vamos ler lá em Atos. Você vai pegar sua Bíblia e vai ler em Atos, capítulo 12, versículos de 1 a 2. E vai escrever o que poderia estar escrito na lápide de Tiago. Também o povo de Israel estava sofrendo no Egito como escravo e orou para que Deus libertasse eles. E Deus libertou, não foi? Mas quando foi que ele libertou? Quanto tempo eles demoraram? Deus demorou para responder a oração deles. Sabe onde é que você vai achar a resposta? Em Êxodo, capítulo 12, versículo 40. Lázaro morreu e as suas irmãs já tinham pedido para Jesus ir lá. E Jesus demorou 2 dias para ir até lá. Então Lázaro, que estava doente, acabou morrendo. E aí, o que Jesus quis com isso? Mostrar que mais importante do que cuidar de uma pessoa doente era ressuscitar uma pessoa que estava morta. Vamos ler lá, você vai pegar sua Bíblia e vai ler João capítulo 11, versículos de 41 a 44. E vai fazer um desenho da cena. Imagina as irmãs de Lázaro lá chorando porque Lázaro estava morto e Jesus chegando para curar Lázaro. Beleza? E a última questão de hoje é uma pergunta bem simples. Você já teve a sua oração respondida? Sim ou não? Qual oração foi essa? Não esquece de orar. E vamos para a história. Já que estamos, então, estudando sobre oração, hoje nós vamos continuar o nosso estudo. E eu vou contar para vocês 4 histórias de personagens da Bíblia que oraram. Olha, na Bíblia tem vários personagens que fizeram orações. Eu nem consigo contar quantos são. São muitos, muitos mesmo. Mas eu separei 4 para a gente. Eles aprenderam coisas com essas orações e tomara que a gente aprenda também. A primeira personagem é Ana. Ana queria muito, muito ter um filho, mas não conseguia. E ela era casada com Eucana. Uma informação importante. Naquela época, era possível um homem ter mais de uma esposa. E era o caso do marido da Ana. Eucana era casado com 2 mulheres, com Ana e com Penina. Ana, como eu disse, não tinha filhos, mas Penina tinha. E ela ficava fazendo inveja na Ana. Porque eu tenho filhos e você não tem. Coitada da Ana, ela sofria muito. E naquele ano, eles foram ao templo. Naquela época, não era fácil ir na igreja como é hoje. Se bem que nessa época de quarentena, não está sendo fácil ir para a igreja. Não estamos podendo ir para a igreja. Mas naquela época era tudo muito longe, não tinha igreja como tem hoje em dia. Então eles iam uma vez ao ano, faziam uma viagem e iam ao templo. E nessa viagem a Ana decidiu que ela ia pedir a Deus um filho de uma maneira especial. Ela então chegou no templo e fez uma oração. Vamos ler a oração de Ana? Está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Ana orou assim, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha.
O que a Ana prometeu então a Deus? Olha, Deus, se você me der um filho, homem, todos os dias do meu filho vão ser para o Senhor. E eu não vou deixar cortar o cabelo dele. Será que Ana teve um filho? Sei. O que aconteceu? Ana estava lá orando, e de repente um homem viu a Ana orar. Era o sacerdote do templo, era Eli. E quando ele olhou, ela estava muito estranha, porque ela estava de olho fechado e assim, ó, mexendo a boca sem sair nenhum som. Ele achou que ela estava bêbada, que ela tinha bebido todas e estava lá no templo. E ele foi lá brigar com ela. Olha, você não pode ficar embriagada desse jeito. E ela falou, não, Senhor, eu não estou embriagada. O que será que Ana respondeu para Eli? Vamos ler? Está em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 15 e 16. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 15 e 16. Tá lá. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então ela falou, olha, eu não estou bêbada, eu estou triste, derramando a minha alma diante do Senhor e fazendo o meu pedido. Sabe o que ele falou para ela, o sacerdote? Olha, Ana, você pode ir embora, porque o seu pedido vai ser atendido. E realmente, o pedido de Ana foi atendido. Ana ganhou um filho muito importante, Samuel. Samuel dedicou toda a sua vida a Deus. Foi um homem muito, muito importante. Então, o que a gente pode aprender com essa história? Que vale a pena a gente buscar a Deus, mesmo quando alguém atrapalha a gente. Mas vale muito a pena a gente buscar a Deus e não desistir. A segunda história é da rainha Esther. A rainha Esther tinha um primo chamado Mordecai. Que nome esquisito, né? Mordecai. Vou te dar uma ajuda para você lembrar. Qual era o nome dele? Pois é, Mordecai. Mordecai, ele era judeu e ele tinha um alto cargo no governo. Mas ele tinha um inimigo, Amã. Amã não gostava de Mordecai. Então, ele decidiu falar com o rei para matar todos os judeus. E aí Mordecai foi falar com a rainha Esther. Olha, rainha Esther, ele quer matar todos os judeus. A gente precisa da sua ajuda. Gente, a rainha Esther percebeu que o dever dela, então, era proteger os judeus. Deus tinha colocado ela naquela posição para proteger o povo. E agora? Ela deu uma ordem, então, para Mordecai. Está lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Então, vamos lá. Esther, capítulo 4, versículo 16. Eu vou ler, ó. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E as minhas servas, eu e minhas servas, também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. E Mordecai fez tudo o que a rainha Esther mandou. E aí, depois disso, ela foi conversar com o rei. Depois dos 3 dias de jejum e oração de todo o povo. Ela foi conversar com o rei. E o rei decidiu que não ia matar os judeus. E ele decidiu matar quem? Amã. Justo aquele que estava conspirando contra quem? Mordecai. Isso mesmo. Com essa história da rainha Esther, o que a gente pode aprender? Que ter coragem para enfrentar os problemas é muito importante. Então, o que a gente pode aprender com a história da rainha Esther? A gente tem que aprender a ter coragem para enfrentar os nossos problemas. Vamos à terceira história? Então, nessa terceira história, a gente vai falar sobre Daniel. Daniel era um homem com muitas habilidades. E toda vez que a gente fala de oração, que a gente vai falar da Bíblia, a gente sempre lembra de Daniel. Não tem jeito. Como ele era um homem com muitas habilidades, os outros oficiais ficaram com muita inveja dele. E aí, eles conversaram com o rei da Pérsia para fazerem um decreto, uma ordem, que ninguém podia orar nem fazer pedidos se não fosse para o próprio rei da Pérsia. E Daniel, ele tinha um hábito que era muito bom. Ele orava 3 vezes ao dia para Deus. Quando Daniel ficou sabendo do decreto do rei, o que ele fez? Ele foi para o seu quarto, olhou para sua janela que dava de frente para Jerusalém
e orou a Deus. Nisso, os inimigos entraram no quarto dele e viram que ele estava orando a outro Deus que não fosse o rei da Pérsia. E o que aconteceu? Daniel foi preso e a pena de Daniel foi ser jogado na cova dos leões. Pois é, as pessoas que cometiam crimes naquela época, alguns crimes, a sentença era ser jogado na cova dos leões. E óbvio que os leões estavam famintos, com muita vontade de comer uma carninha fresquinha. E Daniel foi jogado. E o que aconteceu? Deus fez com que os leões, fechassem a boca e não ferissem Daniel. E Daniel saiu então da cova dos leões ileso. Então é importante a gente aprender com essa história o quê? É importante ser sempre obedientes ao nosso Deus. Então nós devemos ser sempre obedientes e fiéis ao nosso Deus. E Deus vai nos proteger, assim como protegeu a Daniel. A quarta história de hoje, a oração foi feita num lugar muito esquisito. Sabe aonde? Dentro da barriga de um grande peixe. Pois é, Deus chamou Jonas para ser seu profeta e levar a palavra de Deus, pregar para o povo de Nínive o arrependimento, porque eles estavam pecando demais. E aí, Nínive era para cá, mas Jonas não queria ir para Nínive. Ele queria desobedecer a Deus. O que ele fez? Entrou no barco e foi para cá. E aí, vocês acham que Deus ia deixar assim de qualquer jeito? Nada disso. O pessoal do barco que Jonas estava jogou Jonas no mar. Nisso passou um grande peixe e engoliu Jonas. Quando Jonas viu, ele estava dentro da barriga de um peixe. Um fedor. Imagina aquele monte de cheiro de peixe podre. E aí Jonas fez uma oração, se arrependendo de ter desobedecido a Deus. E aí depois de 3 dias, o peixe vomitou Jonas aonde? Na areia da praia de Nínive. Vocês acreditam? Pois é. E lá, Jonas falou para o povo que eles estavam pecando contra Deus. Eles se arrependeram. Então Jonas obedeceu a Deus. Depois de muito sacrifício, não é? E com essa história de Jonas, o que a gente pode aprender? Que a gente pode orar em qualquer lugar. Não tem lugar certo para orar. A gente pode orar, então aonde? Em qualquer lugar. Então, com esses 4 personagens que oraram, o que nós podemos aprender? Primeiro, nós podemos aprender com Ana que vale a pena buscar a Deus e não desistir. Com a rainha Esther, que foi a segunda oração, nós aprendemos que é preciso ter coragem para enfrentar os problemas e orar. Com Daniel, nós aprendemos que é importante ser sempre obediente e fiel a Deus. E com Jonas, que foi a 4ª oração, nós aprendemos que Deus nos ouve em qualquer lugar. Então, para terminar a nossa aula de hoje, vamos orar? Senhor, muito obrigada por mais um dia na tua presença. Mais um dia que nós estamos distantes, ó Deus, fisicamente, mas a internet está aqui para nos ajudar a ficarmos cada vez mais próximos. Esteja conosco, ó Deus, nos dá um excelente dia, uma excelente semana, que o Senhor possa estar controlando esse vírus, ó Deus. Que menos pessoas possam estar sendo contaminadas, ó Pai. Para que essa quarentena acabe rápido, que nós possamos nos ver novamente e nos unir como igreja, como corpo de Cristo, ó Pai. Esteja conosco, ó Deus. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.